Olá, tudo bem? Nesta aula eu quero compartilhar com você um pouco da história dos principais médicos chineses, Os grandes mestres da natureza. Nós começaremos falando do mestre Huatou, que viveu do ano 110 a 207 depois de Cristo. Ele foi considerado o pai da cirurgia e introdutor do uso da anestesia através de ervas. Ele criou uma bebida entorpecente chamada Mafai-san, e com essa bebida, ele realizou a primeira cirurgia de apêndice e outras pequenas cirurgias também, com anestesias 100% vegetais. Então foi um dos grandes, se não o maior médico na história da China. Ele expandiu o estudo da anatomia. Ele tinha uma preferência por uma terapêutica simples, com poucas agulhas e poucas ervas. O Huatou era como se fosse um alopata da natureza. Ele queria resultados rápidos. Ele queria que o resultado chegasse numa velocidade que impressionasse o paciente ou numa velocidade de resultados suficientes para salvar a vida da pessoa. Então, era um médico objetivo, que tinha foco em resultados e um dos grandes nomes da medicina antiga na China. Ele descobriu e aperfeiçoou os pontos para a dor, que receberam seu nome, Huatou Jiaji, os pontos na lateral de cada das vértebras, na coluna. E esses pontos são pontos de anestesia, pontos que aumentam a circulação de sangue e de energia no corpo inteiro. E o Huatou, ele aperfeiçoou, inovou, buscou entender esses pontos e foi descobrindo que ao ponturar pontos dessas regiões intervertebrais, os resultados, principalmente na clínica de dor, eles se aceleravam muito. Ele foi também um dos criadores do Qigong e fomentador da alquimia taoísta, ou seja, um médico admirável, à frente do seu tempo, com conhecimentos maravilhosos, um grande estudioso. E até hoje na China, quando surge um médico de grande qualidade, eles vão chamar esse médico de um segundo Huatou, ou seja, um médico com grande capacidade de resolver doenças e de promover saúde e longevidade. O segundo médico da China antiga que eu quero apresentar para vocês é Zhang Zongjing. Viveu por volta de 150 a 219 depois de Cristo. Ele foi o criador do Shan Han Lun e do Jin Kui Yao Fan Lun. Bom, esses livros, pessoal, eles lidam com fatores agressores externos, E livros que você, em breve, com certeza irá estudar quando quiser entender melhor a agressão e o movimento do Xie externo, seja ele vento, frio, calor, umidade, secura, ao penetrar na pele e invadir o organismo. Esse livro é muito interessante porque, a partir do surgimento deste livro, as doenças epidêmicas, as virulências, os agentes agressores externos puderam ser combatidos com muito mais qualidade. Mapeando o trajeto das doenças epidêmicas e dos fatores climáticos penetrando pelo corpo, se tornou um grande médico epidemiologista, ginecologista e clínico geral. E hoje, toda vez que você quiser entender melhor o movimento das agressões externas caminhando para dentro do corpo, você precisa estudar o Shan Han Lun, ou pelo menos entender os 4 níveis, os 6 estágios, para conseguir fazer diagnósticos mais claros. Ganhou prestígio com fórmulas como Dangui Xiaowan e Ma Huantan, dentre outras. Interessante, no slide anterior, quando nós conseguimos ler que ele foi um grande ginecologista também, e um epidemiologista brilhante. Essa primeira formulação, Dangui Xiaowan, ou Xiaosan, Dangui Xiaosan, em alguns livros vocês vão encontrar Dangui Xiaosan, e em outros Dangui Xiaowan. Esta formulação é uma fórmula ginecológica extremamente eficiente, produz resultados maravilhosos, e nós iremos nos basear nela, para montar nossas fórmulas ginecológicas.
Esta fórmula você encontra na apostila 2. E olha que incrível, uma fórmula que foi composta entre 150 e 219 depois de Cristo. Ou seja, essa fórmula tem no mínimo 1.700 anos de uso ininterruptos na China. Então, é uma fórmula que atravessa os séculos, praticamente atravessou o milênio, né? Sendo usada na China para tratar problemas ginecológicos. E Maruantan é uma fórmula para tratar os agentes agressores externos, né? Toda vez que você foi invadido pelo vento frio e ainda te apresentar apenas coriza aquosa, né? Transparente, sua narina e só sai água, calafrios, quando a febre ainda não chegou, ou seja, quando você sente que está se resfriando, Maruantan é a fórmula ideal para esses processos. E uma fórmula também em uso na China há mais de 1.700 anos. Então, o Zhang Zongjing deu uma grande contribuição para a medicina chinesa e foi um grande estudioso também. Ge-Hun, 283 a 343 depois de Cristo. O mais famoso dos alquimistas na China, acreditava e trabalhava na elevação do homem, mapeou a etiologia e fisiopatologia de desarmonias importantes como varíola e tuberculose, deixou fórmulas de emergências para doenças graves, ou seja, o Ge-Hun, um dos grandes alquimistas da China, um dos grandes pesquisadores da medicina da natureza, deixou uma grande contribuição também e provavelmente o alquimista mais divulgado na China antiga. E quando se diz que esses homens eram alquimistas, né, é o mesmo que falar que eles acreditavam que a vida, a saúde e a doença, ela vibrava nos níveis físicos, emocionais e espirituais. Eram homens que tratavam o ser humano como um todo e não como partes, e deixaram esse legado para a medicina chinesa até hoje. Sun Simiao, 581 a 622 depois de Cristo. Este foi um médico, né, praticamente uma criança, prodígio da medicina chinesa, se desenvolveu muito cedo, se tornou um grande profissional muito cedo, trabalhou muito no desenvolvimento da medicina nutricional. Ele foi um dos primeiros a indicar fígado de boi, né, para anemias mais graves. Ele entendeu que indivíduos das montanhas possuíam doenças diferentes de indivíduos do litoral. Então ele percebeu que os indivíduos que moravam afastados do mar, eles desenvolviam muito bócio, né, muita dilatação, né, no pescoço. E aí o que ele começou a indicar? Ele começou a indicar algas marinhas ricas em iodo para esses pacientes e assistiu muitas curas interessantes. E desenvolveu a medicina nutricional num nível jamais visto na China até então. Indicou muitas ervas para tratar cegueira, o próprio fígado de boi para tratar cegueira noturna, e desenvolveu e entendeu que vários suplementos poderiam tratar doenças a partir da carência nutricional. E foi também um grande alquimista taoísta, muito voltado para o entendimento das desarmonias sob a ótica espiritualista. Para o Sun Simiao, muitas doenças elas não eram fruto de desarmonias físicas ou até mesmo emocionais. Eram fruto de obsessões espirituais. Então, outro médico também, muito voltado para esse entendimento do organismo nos 3 níveis: físico, emocional e espiritual. Liu Wansu, 1120 a 1200 depois de Cristo. Difundiu o uso de ervas refrescantes para tratar desarmonias de natureza quente, ajudou a aumentar o entendimento etiológico de diversas desarmonias. A contribuição do Liu Wansu foi fantástica porque, até a geração dele, muitos médicos tratavam calor com calor, frio com frio, então o entendimento térmico ele ainda não era profundamente aperfeiçoado. E o Liu Wansu conseguiu provar que era mais suave tratar doenças quentes com substâncias refrescantes e doenças frias com substâncias amornantes. Da forma que nós trabalhamos hoje e que nós assistimos à melhora do paciente com extremo conforto, graças à grande colaboração deste médico.
Zhang Zihe, 1156-1228, fomentador da escola atacante, dando ênfase ao uso de sudoríficos, vomitivos, laxantes para atacar a desarmonia. Introdutor do conceito de fleuma, mucosidade estorvando o coração, que explica a contribuição da mucosidade nas desarmonias emocionais. Então, como vocês já devem ter percebido, cada médico, a seu tempo, na sua geração, deixou contribuições importantíssimas para a medicina chinesa. Por isso que uma medicina precisa mesmo de tempo para se desenvolver, porque é muito baseada em observações. E o Zhang Zihe, a contribuição dele também foi maravilhosa, porque ele tentou fazer um trabalho semelhante ao do mestre Huatou. Ele tentava ser objetivo, ele tentava resolver o problema, né? Por isso que ele criou essa escola atacante, que sofre influência na China moderna até hoje, porque a medicina chinesa ela gosta de velocidade, ela gosta de resultados rápidos. Por isso que no meu curso eu estarei sempre falando para você, os resultados da medicina chinesa precisam acontecer dentro de 30 dias. A pessoa precisa começar a se sentir melhor dentro dos 30 primeiros dias. Quando eu falo isso, eu falo com a segurança de uma medicina que tem mais de 2.000 anos de experimentação. Então os protocolos são muito aperfeiçoados, a técnica é muito aperfeiçoada. Então você pode sim dar ênfase à sua escola atacante, porque o Zhang Zihe e outros grandes médicos da China antiga já deixaram um passo a passo montado para você. O conceito de fleuma, mucosidade estorvando o coração, ele contribui muito porque na medicina convencional jamais irão acreditar que o muco, oriundo de laticínios, carnes gordurosas e outras ignorâncias alimentares, com o tempo ele se acumula no organismo, entope artérias, gerando problemas cardíacos, vai gerar corrimento nas mulheres, vai gerar pigarro na garganta, vai gerar vários outros problemas de saúde e, por fim, acaba entupindo microvasos na cabeça, levando aos AVE, levando à insanidade, levando até mesmo à loucura, aos surtos psicóticos. E o Zhang Zihe mapeou isso, entendeu que a fleuma, estorvando o coração, era o principal agente gerador das desarmonias emocionais, principalmente as mais graves. Então, uma grande contribuição que esse médico deixou também. Li Dongyuan, 1180-1252. Defendia que a maioria das desarmonias ocorriam devido a danos no sistema baço-pâncreas e estômago, como resultados de excessos. Tenta imaginar se o Li Dongyuan estivesse vivo hoje, hein? Com as pessoas sem cuidado nenhum com o seu sistema baço-pâncreas, sem atenção nenhuma àquilo que come. Esse médico ele iria ter muita dificuldade de lidar com o grande público, porque ele iria assistir a uma epidemia de fraquezas do sistema baço-pâncreas. Criador da fórmula Buzong-Yichuan. Esta fórmula também está na apostila 2. E o Buzong-Yichuan é um tônico do baço que sustenta as estruturas, né? Ótimo para tratar prolapso retal, hemorroidas de frio, queda de bexiga, queda de útero, estômago muito dilatado. É uma fórmula maravilhosa, como você pode perceber, 1180 a 1252, há aproximadamente 900 anos de uso na China, 800 anos de uso aproximadamente na China. Ele foi também o criador da teoria direcional das ervas, subir e descer, afundar e flutuar, e nós vamos ver isso com mais detalhes adiante. Teorias importantes que nós usamos na medicina chinesa. Por exemplo, quando você quer usar um ginkgo biloba ou uma fórmula, uma erva vitalizante, quando você liga ela com um tônico do sangue, você está usando o raciocínio do Li Dongyuan para fazer esse direcionamento. Quando você usa uma erva, um macaé, por exemplo, e ele vai afetar o útero, você está usando o raciocínio de Li Dongyuan. Então vale muito a pena você estudar esses clássicos antigos e pelo menos um pouco da história desses grandes médicos, para você entender o porquê que você tem tanto recurso hoje para fazer o seu diagnóstico e os seus tratamentos.
Zhu Zhenhen, 1282-1358, acreditava que os excessos alimentares, físicos e sexuais fomentavam as doenças crônicas, debilitando a essência yin. Hoje nós conseguimos comprovar isso claramente, né? Defendia o uso constante de tônicos, principalmente tônicos do yin. Ou seja, o Zhu Zhenhen criou a escola atacante do yin dentro da medicina chinesa. Ele partiu do princípio que todo mundo que ele fosse atender possuía um desgaste da essência yin do yin. Portanto, não custava nada você indicar tônicos do yin para todas as pessoas. Então, eu gosto de parar aqui para explicar uma coisa. Se você me perguntar hoje, Fernando, o seu curso, o seu trabalho sofre influência de todos esses médicos? Claro que sim, mas é natural nós termos preferências. E eu tenho 3 preferências. Preferência pela escola do Huatou, que gostava de poucas ervas, poucas agulhas e buscar resultados rápidos. Por isso que eu gosto de trabalhar com 2 fórmulas, uma ataca a doença e uma preserva a vida. E gosto muito da escola do Sun Simiao, que foi a escola da nutrição e da alquimia, né, que defendia que as doenças elas estão sempre em 3 níveis, né, físico, emocional e espiritual. E gosto muito da escola de Zhu Zhenhen, exatamente porque tonificar o yin nos dias de hoje não é uma alternativa, é um imperativo. Agora, é claro, todos os outros grandes médicos da China antiga me causam muita admiração e o meu trabalho eu tento pautá-lo pela influência de todos eles. Li Shizhen, 1518-1593, considerado o maior naturalista da China, dedicou 40 anos da sua vida na análise e sistematização do conhecimento natural acumulado até então. Editou uma matéria médica brilhante, respeitada e consultada mundialmente. Na minha opinião, o maior legado que o Li Shizhen deixou para a medicina chinesa é exatamente a habilidade que ele teve de sistematizar todo o conhecimento natural acumulado na China. Hoje, quando você estuda a medicina chinesa, principalmente a medicina interna, né, dietoterapia e fitoterapia, com os grupos, sabores, temperaturas, igual está moldado na apostila 2 e na apostila 3 do nosso curso, talvez sem o Li Shizhen nós não teríamos a clareza didática que a medicina chinesa tem hoje. Se você se dedicar a cumprir o passo a passo do estudo da medicina chinesa, não tem erro, porque está muito bem elaborado. O meu curso eu montei as apostilas pensando em ter um método de consulta e de estudo que eu pudesse ler e reler. E cada vez que eu lesse e relesse, eu pescava algo novo. É o que eu observo até hoje. O curso ele é todo montado assim, com a influência de Li Shizhen. E é claro, nas 3 apostilas você tem todas as informações que você precisa para desenvolver a sua prática com muita qualidade. Estes homens, eles entenderam a força da natureza e até hoje beneficiam com seus conhecimentos mais de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta, porque só a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, fora o quanto a medicina chinesa já se espalhou pelo mundo inteiro. Então vale a pena falar desses médicos brilhantes. Nos cursos presenciais nem sempre eu tenho a oportunidade de falar sobre eles e eu queria muito continuar falando e por isso que eu gravei essa aula para compartilhar com você, porque essa história tem que ser sempre lembrada, sempre admirada, porque se hoje nós temos uma medicina natural de altíssimo nível dentro da medicina chinesa para beneficiar qualquer tipo de pessoa em qualquer tipo de doença, nós devemos muito a estes homens admiráveis. Até a nossa próxima aula.